está começando o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje, a gente conversa com senadores sobre a Lei Maria da Penha, a aposentadoria de quem ganha apenas um salário mínimo, as funções e as remunerações dos tutores, os serviços públicos de atendimento veterinário e o investimento do Brasil em infraestrutura. O Alô Senado está no ar. Por que só se reajustam as aposentadorias acima de um salário mínimo? Quem mandou essa pergunta para a gente via WhatsApp foi a Maria José Alencar, que mora em Paraíso do Norte, no Paraná. A Maria José quer entender por que a lei não prevê reajuste para quem recebe apenas o salário mínimo. Com a palavra o senador Walter Pinheiro. Maria José, nós tentamos essa briga, tanto eu quanto o senador Paulo Paim. Ganhamos no primeiro momento, a matéria foi aprovada por emenda, inclusive feita por nós. Depois do debate envolvendo a questão da própria MP e a correção do salário mínimo. E depois, lamentavelmente, vetado, o Congresso Nacional não derrubou o veto. Então, portanto, essa é uma briga que continua. Mas é importante, Maria, que você se junte com os demais aposentados no Brasil para que a gente possa continuar pressionando deputados e senadores que de vez em quando votam na matéria, só que quando a matéria retorna agora em forma de veto, senadores e deputados mudam seu voto. Então, portanto, é fundamental sim corrigir, até porque o aposentado sofre muito mais, porque é na aposentadoria, com esse congelamento, que o aposentado passa a conviver com as dificuldades maiores, principalmente no que diz respeito a remédio. E num país onde cada vez mais o aposentado continua sendo arrimo de família por conta da crise, reajustar esses salários, eu diria que essa é uma condição sine qua non para a gente continuar dando condições de vida adequadas ao aposentado no Brasil. Oi, meu nome é Giovana Fagundes. Eu queria fazer uma pergunta para a senadora Ana Amélia. Se a Lei Maria da Penha está completando 9 anos, eu queria saber se ela está realmente funcionando, se diminuiu o número de violência. Olha, Giovana, você levanta uma questão que é não só das mulheres, é de toda a sociedade brasileira. A violência que acontece, o crime passional, o ciúme, o homem que se sente traído, o homem que se sente agredido, abandonado pela namorada, pela esposa, ele não aceita, ele acha que ele é dono, a esposa é a propriedade dele. Isso é uma coisa nada civilizada, nada humana. Então a Lei Maria da Penha veio para quê? Para tentar colocar um freio na violência contra a mulher. A própria Maria da Penha foi a vítima. Ela anda de cadeira de rodas, porque ela foi agredida violentamente pelo marido. Então, sobreviveu, mas grande parte das mulheres atacadas não sobrevivem. Então, a Lei Maria da Penha veio para isso. Acho que já houve um grande avanço, mas precisamos ainda fazer mais. Mas a Lei Maria da Penha talvez não precisasse existir se dentro da escola, se dentro da casa da gente tivesse um ambiente de paz, um ambiente de cordialidade, um ambiente de respeito entre os irmãos, entre os pais, pai e mãe, entre a família toda e dentro da escola. Hoje você vê na escola meninas e meninos se agredindo ou agredindo a professora. Como é que nós vamos então esperar que a sociedade melhore? Tem que começar nessa base, na base das famílias. Esse é o único caminho que temos para evitar o número de agressões à mulher. O marco regulatório da educação à distância foi tema de uma audiência pública aqui no Senado, promovida pela Comissão de Educação. E um dos assuntos em debate foi o papel dos tutores. O José Miranda de Oliveira Filho acompanhou tudo via internet pelo portal E-Cidadania e mandou a seguinte mensagem. Na opinião dele, tutores e professores têm atribuições equivalentes, entre elas as funções pedagógicas de tirar dúvidas, aplicar provas e propiciar atividades complementares de ensino. Sendo assim, seria correto que o pagamento dos tutores e dos professores fosse equivalente, mas não é isso que acontece. Os tutores recebem salários mais baixos.
Os senadores concordam com a visão do José? Seria possível o parlamento lutar para reconhecer o tutor como professor? José, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Paulo Paim. Eu acho que o princípio, a tua pergunta e o princípio está correto, mas são funções distintas. Nós temos diversas áreas para um professor, por exemplo. Ele pode ser professor de uma universidade, ele pode ter doutorado, ele pode ser professor, digamos, dos primeiros anos dos bancos escolares. E o tutor, ele tem uma outra função. Agora, além de educar, ele ajudará, claro, o menino, a menina, enfim, no longo da sua vida como tutor. O que nós temos que garantir na lei é deixar bem claro qual a função do tutor e qual é a função do professor. Mas, em princípio, desde que eles tenham a mesma atividade, currículo, no seu currículo, eles poderiam, sim, ganhar, em tese, salários semelhantes. Existe algum projeto de lei tramitando no Senado que vise a construção de hospitais veterinários públicos, pelo menos nas grandes capitais do país? Quem quer saber é o Ricardo Khrushchevski, de Salvador, na Bahia. E quem responde são os senadores Wellington Fagundes e Telmário Mota. Então, Ricardo, a sua pergunta ela é muito pertinente. O que existe hoje são muitas clínicas particulares que cuidam dos diversos tipos de animais, desde os grandes animais quanto dos pequenos portes. Mas essa é uma ideia, eu não tenho a resposta exata para você se há tramitando qualquer projeto nesse sentido. Mas você me abriu a ideia, eu vou verificar. Se não tiver e me tiver disposição de executar esse projeto, eu vou agradecer você, viu, Ricardo? Fica atento, obrigado, participe sempre. O Congresso é do povo brasileiro. Bom, o Ricardo aí, nosso companheiro baiano, eu quero dizer que, como veterinário, eu apresentei aqui no Senado da República o projeto criando o Estatuto dos Animais no Brasil. Exatamente, que prevê tudo o que a gente possa oferecer de condições para que os nossos animais tenham respeito pelo ser humano, tenha cuidado, a questão da proteção, inclusive do tratamento. Hoje já existe no Brasil os centros de zoonoses, que além do cuidado também é possível fazer tratamentos. Aí cabe às prefeituras estender esse trabalho. Mas os hospitais veterinários, tanto das universidades federais como também das universidades privadas, já fazem esse trabalho, tendo o hospital veterinário aberto à população. Às vezes alguns cobrando uma taxa módica, mas existe. Eu penso que a gente podia pensar na criação do Estatuto, dentro da criação do Estatuto dos Animais, a possibilidade da gente fazer um plano de saúde dos animais, que é perfeitamente possível. Já tem muitas clínicas, inclusive, que trabalham nessa área. Mas eu penso que o Brasil nós precisamos avançar mesmo, porque eu creio que a preocupação do Ricardo não é só no tratamento do animal, mas também a orientação na prevenção. Então, eu creio que é um assunto que a gente tem que discutir. Agora, nós não podemos impor que cada município tenha um hospital veterinário, porque aí, infelizmente, não temos condições financeiras para obrigar os municípios a fazerem isso. Mas, como ele disse, pelo menos nas capitais, nas cidades maiores, eu penso que um hospital desse pode ser, inclusive, uma referência para as clínicas veterinárias, inclusive fiscalizar também as clínicas veterinárias. Numa audiência interativa da Comissão de Assuntos Econômicos sobre as dificuldades fiscais que o Brasil enfrenta hoje, o portal E-Cidadania recebeu a seguinte pergunta do José Brito. As reservas do Brasil, estimadas em centenas de bilhões de dólares, não poderiam ser investidas em infraestrutura? Na visão do José, esse investimento poderia impulsionar o nosso crescimento econômico. A resposta fica por conta do senador Randolph Rodrigues. José, eu temo e acredito que não podem ser usadas por uma circunstância. As reservas existem para que o país possa fazer uso dela quando sofrer algum ataque especulativo e quando necessitar fazer mão dessas reservas. Obviamente, a reserva é uma espécie de poupança do país para alguma situação de emergência. E, óbvio,
por conseguinte, não pode ser destinada à infraestrutura. Para a infraestrutura, o remédio que o governo deveria adotar deveria ser a redução da taxa de juros, porque reduzindo a taxa de juros, reduz o montante da dívida pública e, obviamente, passa a ter mais recursos para investimento. E o Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Os canais para mandar a sua mensagem são vários, é só escolher o que mais tem a ver com você. O nosso WhatsApp é o 6199661616. Se preferir as redes sociais, basta acessar twitter.com/alosenado ou facebook.com/alosenado federal. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211 e para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o www.senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!